definição ampla de hipocrisia é ação ou efeito de fingir. E aqui vem a ser o contrário de sinceridade. Já falamos nesse curso que uma negociação idealmente deve ser justa e equilibrada, baseada em princípios, com uma comunicação clara de interesses. Mas devemos levar em conta também a presença de hipocrisia em negociações, mesmo nas mais bem-sucedidas. Alguns filmes de Hollywood exageram em um cenário em que um dos personagens diz tudo o que pensa, não importa a situação. Em português, usamos o termo sincericídio para este cenário. Em negociações é importante dizer a verdade, mas também é importante não cometer sincericídio. Algumas vezes, manter um fato para si e omitir algo pode ser um fator-chave para fechar uma negociação complexa com sucesso. Um exemplo da história. Na negociação entre Estados Unidos e União Soviética durante a crise dos mísseis em Cuba, em 1962, os Estados Unidos haviam recebido 2 cartas do então líder da União Soviética, Nikita Khrushchev. A primeira, de 26 de outubro, abria a possibilidade de um acordo e parecia ter sido escrita pelo próprio Khrushchev. No dia seguinte, uma segunda carta apresentava um tom mais agressivo e aparentemente teria sido escrita com a participação de outras pessoas da União Soviética. O então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, e sua equipe tomaram uma decisão que pode ter sido crucial no sucesso da negociação. Os Estados Unidos, em sua resposta, ignoraram a segunda carta, fingindo que ela não existia, fazendo menção só à primeira carta. Houve uma omissão que se mostrou em retrospecto muito importante para que um acordo fosse fechado. Evitar o sincericídio é mais fácil, mas optar por omitir uma informação é muito mais arriscado. Apesar de, em casos muito específicos, a omissão poder ser recomendada, ela apresenta riscos. E o preço a pagar pode ser muito alto. Então, este tipo de tática deve ser muito cuidadosamente executada e apenas por negociadores experientes. O conceito de hipocrisia é muitas vezes misturado com de inconsistência. Ela pode ser traduzida como 2 pesos, 2 medidas, indo contra o princípio de justiça, de equidade de tratamento. Fazer exigências a um negociador, por exemplo, e não fazer a outro nas mesmas condições, pode minar a credibilidade de uma negociação inteira e, consequentemente, levá-la ao fracasso. Um caso de hipocrisia que não é necessariamente negativo ocorre quando os negociadores não gostam um do outro. A sinceridade nas comunicações poderia fazer com que essa animosidade transparecesse e atrapalhasse as negociações. Mas bons negociadores sabem separar as pessoas do problema e tratam pessoas das quais não gostam de maneira educada e cortês. Isso não deixa de ser fingimento. Em negociações em geral, a regra é não fingir e não mentir. Mas falar somente o necessário também pode ser uma boa regra. Por vezes, omitir pode ser uma boa ideia. E esconder animosidades pessoais por trás de uma máscara de cortesia pode até ser recomendado. Seria hipocrisia não admitir isso. Até o próximo vídeo.